Neste vídeo vamos falar sobre os despejos ilegais que estão a ser levados a cabo pelo Estado por todo o país. Vamos falar sobre a violência silenciosa a que centenas de pessoas estão a ser sujeitas, mas também sobre a sua luta e resistência. Olá, eu sou a Helena da Habitação Hoje e antes de começar pedimos que nos sigas nas redes, que subscrevas e partilhes porque isso é essencial para que o algoritmo ajude a fazer chegar a nossa luta a mais pessoas interessadas. Bom, há uns meses tivemos conhecimento que estavam a ser levados a cabo dezenas de despejos de habitações que são propriedade do Estado. Entretanto, fomos percebendo que estes despejos estão a acontecer em muitas zonas do país, como é o caso de Aveiro, Viana do Castelo, Peso da Régua, Chelas, Guimarães e Vila Nova de Gaia. Face a relatos que tivemos tão variadas zonas do país, não podemos deixar de nos perguntar em quantos mais bairros está isto a acontecer e quão longe estamos de apanhar a verdadeira dimensão deste problema. Mas para conseguirmos perceber bem as questões que este caso levanta, vamos dividir o vídeo em 4 perguntas-chave. Quem está a ser despejado, por quem, como e porquê. Não vamos deixar as perguntas difíceis para o fim. Mas afinal, porquê é que estas famílias estão a serem tão despejadas? A resposta é à partida simples, porque ocuparam as casas onde estão a viver. Se nós encarássemos a luta pelo direito à habitação como os nossos governantes, este vídeo acabava por aqui, porque ocupar é, segundo a lei, ilegal. Mas acreditamos que é urgente começar a ver o geral neste particular. Então, por exemplo, alguém se lembra daquela história de um casal que tinha uma mansão e era muito rico, mas ainda assim decidiu ocupar as casas de outras pessoas? Claro que não, porque isso não acontece. As histórias das ocupações estão sempre ligadas ao desespero das famílias de não ter mais para onde ir. E claro, com propriedades que não estão a cumprir o seu papel social, ou seja, que estão abandonadas. Este caso não é diferente. Aliás, a única diferença é que quem deixou o património ao abandono foi o Estado. A lei bem pode dizer que é legal ocupar, mas a verdadeira questão que temos de nos perguntar é quais são as ilegalidades cometidas pelo Estado durante décadas que levaram estas famílias em desespero extremo a ocupar casas. Mas antes de respondermos a esta questão, há logo aqui uma contradição que fica bastante evidente. Quando o Estado, ou seja, o Governo, instituições públicas, centrais e municipais, afirmam que querem resolver os problemas de habitação de todos agregados, como podem estar a expulsar famílias das suas casas, deixando-as sem um lugar para viver? O bairro Cabo Mora, em Vila Nova de Gaia, foi o primeiro local onde tivemos conhecimento desta situação. Os seus moradores têm desde então lutado juntos por soluções dignas de habitação e para que a violência exercida pelo Estado não continue a passar impune. Vejam agora alguns dos seus testemunhos. Eu tive presa, infelizmente, há alguns anos. Ele já saiu comigo da cadeia com 4 anos e qualquer coisa, já caminhava. Eu sou uma vítima de violência doméstica, tive casada durante 9 anos, entretanto separei-me por causa do pai dos meus filhos. Fui para uma instituição e estive lá um mês. Durante esse mês eu tive que sair porque na altura, quando eu fui para a instituição, eu não levei os meus 2 filhos e eu estava com muitas saudades e tive que vir embora. Entretanto ocupei esta casa porque a minha família não me aceitou bem o meu separamento, o meu casamento. A situação é que eu sou dentinha cigana, o meu homem não é, o meu companheiro não é. Neste caso, meu pai não me aceitou de maneira alguma. Não tivemos para onde ir. Depois eu falava já com ele há muito tempo. Depois eu engravidei, só que estava de bebê. A minha mãe pôs-me da porta para fora. Os meus sogros também não me aceitaram, ambas as partes. Vou ser agora mãe todos 5 meses, falta 4 meses para o bebê nascer. Eu tenho um menino, vai fazer 5 anos, neste momento estou grávida de 36 semanas, de uma menina. A casa dos meus pais é super lotada, mora lá a minha irmã com os meus sobrinhos. Entretanto, agora também está lá a morar já há uns anos o meu irmão Ricardo. Os filhos do meu irmão também vão para lá. Andei aí feito caracol, uma casa às costas de um lado para o outro. Andei a morar de favor em casa. Era o que aparecesse, amanhã era outro dia, hoje dormi aqui, amanhã não sei. Agora que nós ocupámos a casa por necessidade, não temos condições de pagar uma renda, por não termos um ordenado, não termos um valor para pagar, porque as rendas estão altíssimas, 700, 800 euros. E então fizemos uma barraca, andava a beber de água e luz das vizinhas, comida, até mesmo comida das vizinhas. Que um dia olhei para a minha situação e disse: meu Deus, como é que é possível eu estar a precisar de uma casa, estou prestes a dar à luz, que é mesmo assim, estou prestes a ter uma criança e estou aqui nestas situações. Então, ou bem se paga uma renda, ou bem se come, ou bem, porque não é, eu tenho uma filha. Eu se tiver uma maré boa, que eu sou montador de painéis solares, neste momento só quero trabalhos temporários. Se tiver uma maré boa, eu até consigo chegar ali num T0, T1, até 300, 350 euros, até consigo ir.
E depois se paro de trabalhar. Isso, como estou agora há mais de um mês e tal, isso paro. O meu condomínio não quer saber se eu parei ou se não quer. O homem das águas também não quer saber se eu parei ou se não parei. O homem da luz também não quer saber se eu parei ou, não, ou se vou trabalhar. E eles, não pagas, é andor daqui para fora. O que é que eu vou fazer à minha filha? Não tem possibilidades. Se a gente tivesse possibilidades para pagar uma renda, para pagar tudo direitinho, a gente não estava aqui. Queremos só uma casa para poder estabilizar a vida. Comprei a casa porque tinha necessidade. Estava a viver com a minha mãe. Estamos nós em casa da minha mãe. Já não podia estar mais num quarto com os meus dois filhos. Havia pessoas que felizmente faleciam e as casas ficavam ao abandono. Muitos anos, para aí há 20 anos, casas abandonadas que dizem. Não, mas esta é uma delas. Sim, várias casas que estão aqui. Invadir uma casa, não é? A gente invade uma casa, a casa não é nossa, mas uma casa abandonada, com tanta necessidade que está o país, com tanta pessoa, porque as rendas não estão a 100 euros, não estão a 50 euros, não estão a 150, estão a 700, 800 euros por vez. Há pessoas que nem ao ordenado recebem esse valor. Soube desta casa, eu andava sempre a saltar, soube desta casa que ia dar de vago, uma vizinha deu-me um alerta que isto ia-se dar de vago, e eu fui mais um. A vizinha disse que a casa estava fechada há mais de 25 anos e depois que renovaram e outras dizem que estava fechada há 5 anos. Eu soube, houve aqui uma vizinha que me disse que havia aqui uma casa de vago e várias casas de vago, que não estava ninguém a habitar lá há mais de 20 anos. A senhora da casa já tinha falecido, ficou a filha na casa. A filha há 6 anos não estava na casa, estava a morar num apartamento com o namorado. Mas esta casa, quando eu entrei para aqui, eu tive que ajeitar aos poucos. Não foi porque não tenho possibilidades para comprar coisas boas, mas tive que pôr uma banca que não tinha banca de louça, não tinha torneiras, não tinha nada, e nós tentámos pôr para poder viver aqui dentro. E para um sítio onde as minhas filhas possam estudar, descansar, onde elas não tenham complexos de entrar dentro de casa, onde não tenham complexos de falar com os amigos que têm uma casa assim ou uma casa assado. E a Iru não entende isso. A Iru quer que nós saímos daqui para fora à força. Quando eu entrei aqui nesta casa, meu Deus, a senhora levou tudo, não tinha nada. Não tinha cozinha, a casa de banho, coitada, teve que ser ali uma faxina de lexívia a cortar a respiração durante 2 semanas. Estava caos mesmo, caos. Não tinha uma cozinha, não tinha um exaustor, não tinha nada, não tinha um cilindro. Não tinha nada, estava tudo destruído, a casa estava destruída. Eu tive que pôr portas, não tinha portas, as portas estavam cheias de bichos, aqueles da madeira. Está impecável, a casa estava impecável e até hoje está impecável, está nova. E eu só quero ter o meu cantinho para ter os meus filhos comigo. Estava inabitável aqui. A Gaiur disse que tinha a casa prontas para habitar e no estado que eu me entrei para aqui para dentro. Acho que nenhum morador de rua queria habitar aqui dentro, porque isto aqui era uma pocilga autêntica mesmo. Já estou aqui há 7 anos, parei há 7, 8 anos, não sei. Pronto, já estou aqui, vai fazer 1 ano este mês. A casa estava aqui há 1 ano. Depois fui para a casa, vai fazer agora em setembro 1 ano. E há 5 anos que eu estou aqui, há 5 anos que eu ando a tentar dar-nos melhorias. Já vimos as condições de extrema carência que as famílias estavam sujeitas quando decidiram ocupar as casas e a forma como o Estado cuidava do seu património. Mas vamos ver agora quem está a despejar. Temos falado de despejos ilegais levados a cabo pelo Estado, o que é completamente correto. No entanto, existe uma instituição específica responsável pela execução de tudo isto, o IRU. Mas o que é o IRU? Para esclarecer, vamos ler o que está definido como a sua missão. O Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, o IRU, é a entidade pública promotora da Política Nacional de Habitação. Tem por missão garantir a concretização, coordenação e monitorização da Política Nacional de Habitação. A contradição de que falávamos começa a ser cada vez mais clara. Não é difícil de ver que o Estado está em cumprimento constitucional desde o dia em que se publicou a Constituição, porque nela diz: todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação. Entretanto, talvez, por esta linha ser já de 1976, tenho escrito outra, em 2019, na Lei de Bases da Habitação, que especifica: o Estado é o garante do direito à habitação. Ou seja, o Estado está em cumprimento há 45 anos e ainda não foi despejado. Por que é que então estão a despejar estas famílias que, face às contradições do sistema, apenas decidiram fazer cumprir os seus direitos? Não seria de esperar que o Estado conseguisse casas dignas para 10 milhões de pessoas em 45 anos, mas vejamos alguns factos que comprovam o esforço que está a ser feito para que tal aconteça. Bom, em 1982 criou-se o IGAP, o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado. Vou só repetir para ficar bem claro: alienação do património do Estado. Para quem fica na dúvida do que significa alienação, digamos que é o Estado a ver-se livre do seu património que podia ajudar a cumprir o direito constitucional à habitação. Este instituto apenas foi extinto em 2002, na verdade, juntou-se ao que é hoje o IRU. Mas de que forma é que alienar o património contribui para o direito à habitação? Perguntamos nós.
resposta parece ser fácil. Em nada. Poderíamos falar que, em compensação, o Estado começou a depositar essa ambição cada vez mais no mercado imobiliário, tornando a habitação numa mercadoria, confiando ao mercado privado a garantia de um direito supostamente universal. Para que tenhamos uma noção, imaginem que apenas 2% dos cuidados de saúde eram públicos. Como estaríamos a passar esta pandemia? Pois este é o estado da habitação em Portugal. E este ponto é central para compreender o problema no seu todo e iremos continuar a explorá-lo em vários vídeos. Mas vamos ver agora outro ponto. Em 2011 existiam 119 mil casas públicas e em 2015 120 mil. Ou seja, 1000 novas habitações públicas em 3 anos. Tendo em conta as enormes listas de espera acumuladas há décadas e a crescente vulnerabilização dos mais vulnerabilizados pelas crises inerentes ao sistema capitalista, percebemos que por este andar da carruagem teremos casas adequadas para todos, sim, mais ou menos nunca. Fica claro com estes números que a falta de vontade de resolver o problema é quem mais ordena. Face a todas estas provas, fica óbvio que a vontade do IRU, dos representantes municipais e do governo está revestida de uma grande dose de hipocrisia. Como vimos antes, estas famílias são particularmente vulneráveis. Mães solteiras, mulheres vítimas de violência doméstica, ex-reclusas, pessoas de etnia cigana, ou seja, pessoas que tendem a ser sistematicamente marginalizadas. Isto faz com que os seus problemas não sejam alvo de notícias, e muito menos alvo das preocupações dos governantes que, face a esta situação, apenas nos disseram: não podemos promover aproveitamentos. Não, mas isto aqui não é nenhuma República das Bananas. Estas frases, que são apenas um exemplo do que tem sido dito, provam uma coisa. Representantes do Estado, tanto o Ministro da Habitação como o Presidente da Câmara de Gaia, preferem não olhar para o problema e apenas querem fazer cumprir a parte da lei que lhes convém. Aqui é importante termos também atenção um outro ponto. O processo de marginalização destes agregados é, como se costuma dizer, uma pescadinha de rabo na boca. É que não podemos separar o não ter casa de não ter acesso a um trabalho estável. Não podemos separar o não ter casa de não ter acesso à informação, defesa e proteção. Não podemos separar o não ter casa da forma como as crianças destes agregados aproveitam a escola. No fundo, não podemos separar o não ter a casa da marginalização, porque ela é tão causa como consequência. E a perseguição a estes agregados, como temos ouvido nos testemunhos, é a prova de que não existe um esforço para quebrar esta relação cíclica. Portanto, fica claro que quando a resposta é individualizar o problema e culpar estas famílias individualmente pela sua situação e necessidades extremas de ocupar uma casa, estamos a tratar o problema completamente ao contrário. Como se isto não fosse suficiente, não são só as ilegalidades e o não cumprimento do direito à habitação de uma forma mais abrangente que estão aqui em jogo. O Estado, para despejar estes agregados, recorre a todo tipo de estratégias, desde a ameaça de retirada dos filhos até ordens de despejo e notificações escritas para que as famílias não se possam defender. Aliás, a segurança social que existe para proteger estes agregados é uma peça fundamental da estratégia, mas vejam. Dia mal abrimos a casa, tu foste pegar nos papéis, a dizer que a gente estava a namorar e estávamos a morar no barraco, foi à Gaiur entregar os papéis e a senhora não te aceitou os papéis porque tinha que ser uma morada física e não um barraco. A doutora Elvira também já fui lá muitas das vezes. Ela diz que o meu caso que está em lista negra, eu perguntei-lhe porquê, mas a doutora Angelina, explique-me o porquê que eu tenho o meu caso em lista de negro. É lá porque ocupou uma casa ilegal. A doutora Iru dizem que a gente vandaliza, que a gente assaltamos a casa. A gente não somos bandidos. A gente somos pessoas necessitadas. Tomara nós não ter essa necessidade e não estar à espera que nos viessem atribuir uma casa, que a gente tivesse possibilidades de ter uma casa ou arrendar ou comprar uma casa, não é? Fui à Iru, queríamos escrever na Iru e eles não me deixaram escrever na Iru. Disseram para não me escrever na Iru porque não podia escrever na Iru, porque estava numa habitação da Iru. Eles sempre tiveram conhecimentos que eu estava aqui. E eu disse, então, mas eu queria me escrever para resolver ter a casa em condições direitinho. Ele disse, não, você não pode escrever que senão você vai para a lista negra. A minha irmã Belinha também mora em casa da minha mãe. Ela tem 2 filhos, também menores, vão lá. E ela está inscrita há mais de 15 anos na Gaia Social, na Gaiur, na Iru, há mais de 15 anos. Se ela não tem casa, vou mudar a casa a mim, daí eu ter perdido a cabeça e ter arrombado a porta. Ia ficar mais de 15 anos à espera que me dessem uma casa. Eles querem nos tirar daqui para fora para ficar a casa abandonada mais 15 ou 20 anos, como estava. Mesmo uma desilusão, eu pensei que a Segurança Social era quem estava comigo, que ia estar mesmo comigo para me ajudar, para me arranjar uma solução. Mínima que fosse, mas ia-me tentar e eu não vi isso, eu vi a Segurança Social tipo a descartar-me. A coisa que me fazem, que me dão indicações é ir procurar casas para Lever, casas para Sandim, isto estamos a falar não sei a quantos quilómetros daqui do centro de Gaia, isto eu não sei a quantos mil. E onde acabou? Variou-me agora, tenho um pequeno problema na máquina de lavar. Se eu não moro aqui ao lado da minha mãe,
E de familiares, onde é que eu vou lavar a minha roupa? Vou para longe, hoje não tenho de comer. Ai, não como amanhã. O Estado parece que tem um complô contra mim. A minha doutora perguntou-me se eu já tinha resolvido o assunto da casa, para entretanto procurar uma casa ou arrendar um quarto. E eu disse que com os rendimentos que não davam para alugar uma casa, não é com 300 euros que eu vou alugar uma casa ou um quarto que é que eu vou dar de comer aos meus filhos. E depois ela disse que é que se você for para a rua a gente tem que tratar do assunto sobre as crianças. Eu disse, doutor, não se preocupe, porque se eu for para a rua os meus filhos não vão de certeza, porque os meus filhos têm para onde ir, agora eu é que não tenho. Ela não me ajuda, ela diz que eu tenho condições para alugar uma casa, sem eu ter condições. Vou fazer 2 anos em julho que estou inscrita na IRU, ela diz que eu não estou, ela não me quer ajudar de maneira nenhuma. Eu acho que isto não tem jeito, são muita casa vazia, enquanto nós queremos pagar renda, nós temos de estar legais. Nós não queremos à força, não, nós queremos estar legais. Nós temos que pagar renda, pagar água, pagar luz, tudo direitinho. É só nos darem a oportunidade, nós tentamos, a doutora não quer falar connosco. É normal o que eles estavam a fazer. Então o que aconteceu? O Dr. Marco contou-me uma historinha do carapuchinho vermelho, uma historinha de um senhor à furada que não saiu, não teve direito a casa. Se eu saísse que ia ter direito a casa, mas a realidade é, vou sair para onde? Vou esperar para uma casa onde? Aqui na rua. Comecei a exigir documentação, papéis da polícia, do despejo, da ordem do tribunal, da ordem de despejo, para eu ver como tinha aquela cena, estava tudo legal, e não houve papéis nenhuns, não houve documentação nenhuma, foi tudo palavrado, foi só por palavras, não há documentação, não há número de processo sequer. Depois vieram pôr tijolos, eu a dormir com meus 2 filhos e com o meu marido. A minha mãe e a minha prima vieram tirar os tijolos, eles não mandaram carta, não tocaram em nada, foram apenas os tijolos e eu estava com os meus 2 filhos lá dentro. Ameaçaram-me, se eu não saísse da casa, que levavam os meus filhos. Eu, com medo, saí da casa. Apareceram-me 2 agentes da PSP aqui e um senhor, um funcionário, ou um senhor, não sei como é que explicar, do Tribunal da Gaia, a dizer que a gente para sair daqui para fora, que tínhamos durante 15 dias, 14 dias para sair daqui para fora de casa. É a ordem da IRU. A ordem da IRU, dissemos que tínhamos 14 dias. E eu pedi-lhe o número do processo para pedir um advogado oficioso, onde nós não temos possibilidades para pagar um advogado particular, um advogado oficioso, e ele não disse que não podia dar o número do processo. Só quando eu saísse aqui de casa, quando eu estivesse na rua, é que me dava o número do processo. Fomos lá a última vez e só aí é que conseguiram dizer para a gente sair daqui de casa. Não nos resolveram de dar uma habitação, não nos resolveram de nos dar uma ajuda, não nos resolveram de encaminhar para uma assistência social, resolveram dizer para a gente sair da rua, para irmos para a rua como nós. Estamos sempre com medo que nos bata à porta, que nos tirem daqui para fora, estamos com medo que eles sempre que nos liguem. Olha, não sei, estamos sempre sobressaltados. Um dia é sempre um sacrifício para nós. Nós vivemos aqui um dia de cada vez porque não sabemos se amanhã vamos ter casa. Disse que iam mandar uma carta, que não havíamos estar aqui, que isto era casas de compra, que nós não tínhamos necessidades, não sei porquê, de pagar isso assim. As grandes eram o partido de 500 e disse que tínhamos que sair. Até disseram coisas que não eram, que era mentira. Eu não sabia que não podia optar por não sair. Como tenho um filho, tinha medo que entrassem à força e que nos tirassem assim, não queria que o meu filho passasse por essa situação. Uma casinha, uma casa, uma ilha. Queríamos alugar aquilo. E não conseguimos alugar porque ele viu que a gente éramos gigantes, nem nos alugaram. E depois, nessa casa que a gente foi, que estávamos a pagar 300 e tal euros, que até fome passámos, queríamos para comer e não tínhamos. Basta dizer às pessoas que eu moro, muitas vezes eu digo, eu moro na rua Gonçalo Velho Cabral, mas se me pedirem um ponto de referência, eu muitas vezes vou falar, vai Recado Moro, não, esquece, arruma para canto. Não, estou inscrita na IRU e na GAIURB e até ao ponto de hoje não obtive resposta nenhuma e dizem que pessoas com violência doméstica têm prioridade e eu, ou é por ser da etnia cigana, não tenho direito a nada. Mas isso, a discriminação, eu acho que já passámos à frente porque já é tão franco, sempre que chega a um ponto que não nos atinge. Atinge um bocadinho, não é? Mas passamos à frente com isso. A minha filha de 10 anos, ela nunca
Ela sim tem sempre este feitio especial, mas com esta coisa toda da casa acontecer, então aí foi mesmo, foi de água mesmo assim para baixo. Ela vinha para casa com o telemóvel e com as amiguinhas lá da turma dela a procurarem de casa para mim, só queriam procurar casas, era o passatempo delas do dia todo, era procurar uma casa para mim. Mas depois, claro, oh mamãe, mas olha esta casa, olha, é grande, e não sei o quê, mas olha, 500 euros, é 700 euros. Eu não conseguia explicar à minha filha de que aquela renda era muito alta para mim. Bebé, pois, e então punha-lhes pequenos defeitos, como que, mas essa é muito longe, essa não é aqui muito perto. Oh mamãe, mas esta é em Gaia. E assim, ela adormecia com essas coisas. Dá casas sim, a quem precisa, mas quem está aqui dentro é porque precisa da casa. Senão não estávamos aqui dentro nesta situação. Não queria estar a passar por isto, está a entender? Mas a IUR é assim, funcionam assim. Funcionam só para as primeiras capas de jornais. É para dizer, nós demos uma casa, mas depois não dizem, nós retiramos esta família para dar esta casa. Não fazem isso. E tentamos esconder ao máximo. A minha filha tem 6 anos e não sabe de nada do que se passa. Eu tentei fugir com ela, eu e o meu homem, entre aspas, fugir para outro sítio, para começar do zero, para ela não chegar ao ponto de dizer, eu saí, eu fui-me embora, eu não sei, entende? Aquela coisa, nós vamos para o outro lado, uma coisa mais bonita. A minha família sabe disso, eu já andava a dizer que ia-me embora, ia começar a vida do zero. E só vinha daqui a 5 anos, porque o governo português não nos ajuda. Estes testemunhos dispensam qualquer reforço ou explicação. A violência é silenciosa porque nunca é dado espaço a estas pessoas para contar as suas histórias, passando assim despercebido aquilo que são as ameaças claras aos seus direitos, ou melhor, que elas são cidadãos sem direitos. Outro aspecto que é importante notar é que todas as entidades se desculpam de não fazer mais pelo direito à habitação pela dificuldade imposta pela burocracia. Por exemplo, quando os moradores se mobilizaram em frente ao IRU, por não estarem a ter qualquer tipo de resposta aos vários e-mails e cartas enviadas que pediam para resolver a sua situação de uma forma digna, e entregaram essa mesma carta, em mão, à responsável máxima do Instituto na Zona Norte, a resposta dela foi: Eu não posso fazer nada, isto não é competência nossa. Ficam então as dúvidas. Qual será o departamento público que está encarregue das ameaças? Qual será o departamento encarregue de encaminhar as pessoas sem rendimentos para soluções habitacionais no mercado privado, quando mesmo o governo já assumiu que nem a suposta classe média consegue aceder? Onde está então o cumprimento da lei quando ela diz que para o Estado despejar tem de garantir uma solução digna de habitação para o agregado? Já vimos que quem está a despejar ignora o suposto direito à habitação e vimos também os métodos bárbaros utilizados para o fazer. Fica a questão, por que estão a expulsar as pessoas das suas casas? O Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia disse que pediu ao IRU para iniciar os processos de despejo porque queria alojar uma vítima de violência doméstica numa das habitações e percebeu que estava ocupado. Esta preocupação é legítima, visto que a lei prevê e bem que alguns fogos se encontrem disponíveis para situações de emergência. O problema é que deixar a análise por aqui seria dar-lhe a mesma seriedade que o Presidente deu numa entrevista quando contou as razões do processo. Como vimos anteriormente, as casas estavam devolutas há pelo menos 5 anos. Será que nos últimos 5 anos não houve necessidade de realojamento urgente de nenhum agregado em Vila Nova de Gaia? Ou será antes que está a ser posta em prática uma política de esvaziamento da propriedade pública? Aliás, se existe tanta vontade de entregar habitações, por que casas, algumas delas perfeitamente habitáveis, foram entaipadas quando expulsaram os moradores? Esta resposta parece-nos clara, mas agora porquê esta vontade de deixar o património vazio? E a esta pergunta já não conseguimos ter respostas tão concretas, mas há algumas hipóteses que são dignas de ser analisadas. Por exemplo, câmaras municipais por todo o país têm vindo a alterar os seus regulamentos no que diz respeito às rendas a cobrar na habitação municipal, permitindo-se agora cobrar as tais rendas acessíveis que não podemos explicar aqui, mas podes ver no nosso último vídeo. Estas rendas permitem ao município atrair famílias com maior poder económico e, consequentemente, ter um rendimento superior a partir da habitação. Ao mesmo tempo, ao expulsarem as famílias que não conseguem pagar, obrigam-nos a procurar casas em zonas mais baratas. Isto pode levar a que saiam do município e, nesse caso, perdem o direito a aceder a uma habitação municipal, porque para tal têm de residir no município há pelo menos 5 anos, isto no caso de Vila Nova de Gaia. O objetivo é claro, parecer que estão a resolver o problema ao reduzirem a lista de pessoas à espera de habitação, não por aumentarem o número de casas disponíveis, mas antes por tornarem os agregados não elegíveis. Ao mesmo tempo, parece-nos haver um interesse mediático aqui em jogo. Para as autárquicas que estão aí à porta, os candidatos dos partidos da esquerda à direita colocam a habitação como bandeira. Além disso, o Governo fez a promessa de realojar 26 mil famílias até 2024, nos 50 anos do 25 de Abril.
Fica agora claro. Ao despejar as dezenas de famílias invisibilizadas, o Estado vai poder lançar a notícia: dezenas de famílias são realojadas em habitações públicas. No entanto, quando aparecerem estas notícias, elas vão omitir que outras tantas foram despejadas e, no final, teremos, na verdade, o mesmo número de pessoas sem casa. Nessa altura, não te esqueças de mostrar este vídeo a quem possa estar distraído. Muitas outras razões poderiam ser levantadas, mas agora achamos relevante falar das nossas reivindicações. Acreditamos que há uma conclusão muito clara. O argumento da ilegalidade da ocupação cai por terra se nos afastarmos ligeiramente para ver o panorama geral. As nossas reivindicações são, como podes ver no nosso site, de duas ordens. Umas para abrandar o problema e outras para o resolver verdadeiramente. Nesse sentido, reivindicamos o fim deste processo de despejo. Para lá de toda a parafernália de ilegalidades jurídicas cometidas, a maior ilegalidade de todas é o não cumprimento do direito à habitação. E por isso, defendemos que não podem ser dados passos no sentido contrário. Mas isto não resolve o problema destes agregados e de tantos outros, e por esse motivo reivindicamos também a habitação digna para todos. Mas o que é que entendemos por digno? A primeira coisa é perceber quais são as necessidades e passar a tratar estas famílias não como criminosos, mas como vítimas de um sistema que lhes tirou a possibilidade de viver com dignidade. Defendemos que as situações habitacionais destas famílias sejam regularizadas, de acordo com os seus rendimentos e as suas necessidades. Isto significa que as famílias que se encontram em casas adequadas ao tamanho dos seus agregados e em boas condições de habitabilidade possam permanecer nelas com um contrato de arrendamento e uma renda correspondente aos seus rendimentos. Em relação às que não se encontram em casas adequadas, estas devem ser realojadas, mas tendo em atenção que uma habitação digna não é só uma casa adequada, é também o cumprimento do direito ao lugar. E isto é tão importante porque as políticas de proteção laboral, de disponibilização de creches, ATLs, transportes públicos, são de tal maneira insuficientes que fazem com que estas famílias dependam das redes de proximidade que levaram tempo a construir, sejam eles família, amigos, vizinhos. Onde vão, por exemplo, os pais deixar as crianças quando têm de ir trabalhar, se não têm acesso aos familiares que os costumam apoiar nestas situações? A que portas vão bater quando o dinheiro apertar e faltar o que comer? As redes de apoio, a proximidade aos locais de trabalho e a transportes, às escolas, são questões centrais, pois, caso contrário, ter casa vai passar a ser sinónimo de perder tudo o resto. O trabalho, o aproveitamento escolar, as famílias e os amigos. Bom, acho que já deixamos aqui claro como o direito à habitação, que é central para o cumprimento de todos os outros direitos, não é uma realidade, pelo menos para uma grande parte da população. Acreditamos que esta luta tem de ser coletiva e informada e a organização é a única forma de garantir soluções. Se estás nesta situação ou és solidário à luta por habitação, entre em contacto connosco. Junta-te à luta. Vamos lutar por habitação hoje.